Antes de começarmos, um aviso importante. Esse material tem uma finalidade exclusivamente informativa e educativa. Ele não substitui de forma alguma uma avaliação médica, um diagnóstico profissional ou um tratamento de saúde. Se há sintomas, dúvidas sobre alguma condição ou necessidade de orientação específica, é fundamental procurar um médico especialista ou outro profissional de saúde qualificado. Olá! Hoje nós vamos mergulhar em uma conexão médica que é fascinante e muitas vezes passa despercebida: a relação entre infecções e a saúde do nosso coração. Bom, vamos direto ao ponto. Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Uma infecção de um lado, um problema no coração do outro. Mas e se uma coisa pudesse levar diretamente à outra? A verdade é que essa ligação é muito mais direta do que se costuma imaginar. E para entender essa conexão, a gente precisa falar sobre uma condição bem específica em que o coração é literalmente atacado, muitas vezes por uma resposta do nosso próprio corpo. O nome dessa condição é miocardite. De um jeito bem simples, é a inflamação do músculo do coração, o miocárdio. E quando ele inflama, ele perde força. Isso pode, claro, comprometer a capacidade do coração de bombear o sangue e pode até causar arritmias, ou seja, bagunçar o ritmo dos batimentos. E olha, isso não é algo raro, não. No Brasil, as estimativas apontam para dezenas de milhares de casos de inflamação cardíaca aguda todos os anos. É um problema de saúde pública bem significativo, e muitas vezes o gatilho é justamente um agente infeccioso. Agora a gente entra na parte que é talvez a mais interessante desta análise. Vamos comparar um culpado que esteve sob todos os holofotes recentemente com uma ameaça que muitas vezes passa totalmente fora do radar. Todo mundo ouviu falar bastante sobre a miocardite pós-Covid-19, né? A pandemia trouxe essa complicação para o centro das discussões e com toda razão. Os dados mostram que a frequência de miocardite depois de uma infecção por Covid-19 fica ali na casa de 0,02% a 0,15%. É um risco real, que está bem documentado. Mas a pergunta que não quer calar é: será que existe outra infecção, talvez uma menos discutida, que representa um risco ainda maior para o coração? A resposta pode surpreender. Pois é, existe. Estamos falando da doença de Lyme, uma infecção bacteriana que é transmitida por carrapatos. E o dado aqui é que até 10% dos pacientes podem desenvolver inflamação no coração, a chamada cardite de Lyme. Então, este é o ponto-chave. Quando a gente coloca os números lado a lado, a diferença é gritante. A doença de Lyme apresenta um risco de inflamação cardíaca dezenas ou até centenas de vezes maior do que o que foi observado depois de uma infecção por Covid-19. E essa imagem ilustra perfeitamente a fonte desses dados. A gente pode ver com clareza a estimativa de 1 a 10% para Lyme contra os 0,02 a 0,15% da Covid-19. Os números falam por si. Agora vamos trazer essa discussão para o nosso contexto, aqui no Brasil. E é aqui que a história ganha uma camada a mais de complexidade, entrando no território de condições crônicas que afetam milhões de pessoas. Estima-se que no Brasil, entre 4 e 6 milhões de pessoas vivam com fibromialgia, uma condição que é caracterizada por dor crônica generalizada. E a isso, somam-se entre 3 e 4 milhões de pessoas com a síndrome da fadiga crônica, marcada por um cansaço extremo, incapacitante. São números realmente enormes. Agora, o que é realmente interessante aqui é que, embora a gente tenha essas estimativas gigantescas, a conexão com problemas cardíacos é um grande ponto de interrogação. Isso porque muitos sintomas da doença de Lyme crônica se sobrepõem, são muito parecidos com os da fibromialgia e da fadiga crônica, o que pode levar a um subdiagnóstico. E isso nos leva direto ao que talvez seja o ponto mais importante de toda essa discussão: a lacuna no diagnóstico e nos dados. O que é que nós não estamos vendo? A pergunta de $1 milhão é: quantos desses milhões de casos de doenças crônicas, diagnosticados como fibromialgia ou fadiga crônica, na verdade envolvem uma inflamação cardíaca que não foi detectada e que talvez esteja ligada a uma infecção como a de Lyme? A resposta, baseada nos dados que temos, é direta e, para ser sincero, alarmante. Não há dados numéricos. É possível, mas não quantificado. Ou seja, existe uma enorme zona cinzenta na medicina brasileira sobre esse assunto. E o motivo dessa incerteza é complexo. A fibromialgia, por exemplo, não costuma ter a inflamação sistêmica como uma marca registrada. Já a síndrome da fadiga crônica pode, sim, ter componentes inflamatórios.
mas dados específicos sobre o envolvimento do coração em ambas as condições aqui no Brasil simplesmente não existem. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se infecções como a de Lyme podem ter um impacto tão profundo e ainda assim mal quantificado no coração, especialmente quando podem estar mascaradas por outros diagnósticos, que outras conexões vitais entre infecções e doenças crônicas nós ainda não estamos enxergando?